Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu já começo com uma pergunta. Além do direito, o que um advogado deve estudar? Além das ciências jurídicas, o que um advogado, criminalista ou não, precisa estudar para se manter atualizado, para ter uma atuação de fato contundente, uma atuação efetiva e principalmente para poder atuar? Aqui eu vou propor uma análise de algo que é um pouco falado nas faculdades, dificilmente algum professor fala sobre esse assunto, infelizmente, apesar de ser um tema extremamente importante. Se você é um advogado criminalista, por exemplo, é fundamental que você estude direito penal, processo penal e execução penal, porque são essas disciplinas que serão aplicadas na sua atuação prática, na sua atuação profissional pelo resto de sua vida. Mas mesmo sendo advogado criminalista especializado, você terá que estudar outros ramos do direito de forma complementar, para poder, no mínimo, entender algumas questões. Por exemplo, você terá que estudar direito tributário se quiser atuar com crimes tributários. Você terá que estudar um pouco sobre direito administrativo para atuar em crimes contra licitações, em crimes da lei de licitações. Então será fundamental que você complemente os estudos da área penal, da área criminal, com disciplinas de outros ramos do direito. Mas além disso, se você quer ter uma formação humanística, você precisará estudar sociologia, filosofia, política, literatura, criminologia. Terá que estudar essas outras áreas que são fora do direito, porque é isso que vai te dar uma base sólida para pensar e não apenas reproduzir. Aliás, se você vai fazer júri, é fundamental ter estudos sobre filosofia, política, porque isso poderá ser aplicado com muita efetividade durante um plenário do júri. E além dessas questões relacionadas a direito penal, processo penal e execução penal, se você for criminalista, dos outros ramos paralelos para atuar em crimes que tenham relação com direito tributário, direito administrativo, enfim. E além dessa formação humanística, você também precisa se preocupar com outra questão que aí sim é muito pouco falada na prática. Na prática, a gente nota advogados com muito conhecimento jurídico, mas que não aplicam esse conhecimento jurídico por falta de clientes, porque não pensaram na gestão do escritório. Assim como também notamos advogados que não têm conhecimento jurídico, atuam de forma irresponsável, mas que têm clientes, e aí, por algum motivo, pelos contatos, por relações familiares, enfim. Então você vê essas duas situações com bastante frequência. Advogados com muito conhecimento e sem clientes, um escritório quase fechando, assim como advogados sem nenhum conhecimento, ou com pouquíssimo conhecimento, atuando de forma irresponsável, mas com clientes. E aí você pensa exatamente no seguinte: quando um advogado estuda bastante de direito penal, processo penal, execução penal, para aplicar na advocacia criminal, ele, de fato, desenvolve o conhecimento para atuar no processo. Mas de que adianta só esse conhecimento se os clientes não surgem? Ora, tem que ter onde enfatizar esse conhecimento, onde inserir esse conhecimento. E é aí que entra um ponto que as faculdades normalmente não se preocupam, que é o ensino de questões extrajurídicas para advogados, para quem quer atuar na prática na advocacia. As faculdades acabam dando tanta ênfase para concurso público, para aprovação no exame da OAB, que não tratam do que você precisa para ter um escritório de advocacia. Então, eu proponho que você, se quiser ser advogado e ter de fato a aplicação desses conhecimentos jurídicos que você tem, que estude administração, por exemplo, porque é importante saber administrar o seu negócio, que no caso é um escritório de advocacia. É importante estudar marketing, e hoje sabemos que é permitido fazer o marketing, a publicidade regular, por meio, por exemplo, de marketing de conteúdo, fazendo artigos, vídeos, livros e tudo mais que possa te agregar um capital intelectual que possa ser divulgado, gerando uma autoridade em relação ao seu conhecimento. É importante estudar, portanto, administração e marketing. É importante, da mesma forma, estudar gestão do tempo e produtividade, porque os advogados nada mais são do que pensadores que precisam executar. E quando você tem que pensar e executar,
você tem que ser produtivo, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar de forma não apenas excessiva, mas de forma direcionada. E daí é importante estudar gestão de tempo e produtividade, não apenas para atuar no processo, para fazer uma peça adequada, uma peça no tempo necessário, no tempo razoável, sem perder prazo, mas também para sobrar tempo para fazer o próprio marketing, o marketing de conteúdo, elaborar artigos, elaborar vídeos, enfim. E aí você tem que estudar gestão de tempo e produtividade, como também tem que estudar gestão de pessoas, caso no seu escritório tenha algum funcionário. É importante saber gerir as pessoas, esses recursos humanos, para extrair delas o melhor, extrair uma inovação, uma vontade de vestir a camisa e trabalhar com afinco. Por isso tem que estudar também sobre gestão de pessoas. Além disso, é importante estudar sobre finanças. Quantos escritórios estão fechando? Não por falta de conhecimento jurídico dos sócios, mas por falta de administração quanto ao âmbito financeiro do escritório. Gastam mais do que arrecadam, mais do que conseguem por meio de honorários. Então é importante estudar finanças. E eu futuramente gravarei outros vídeos até indicando alguns livros sobre todos esses temas aqui no nosso canal. Mas finanças é algo que é imprescindível para novos advogados, que precisam saber gerir aquilo que entra e aquilo que sai como despesa. Por isso, estude finanças para a advocacia. E por fim, estude alguma coisa sobre contabilidade, mesmo que você tenha um contador de confiança, mas é imprescindível saber alguma coisa sobre contabilidade, até para poder fiscalizar eventuais equívocos cometidos pelo contador, que não são raros. Então, tudo isso deve ser estudado se você quer aplicar, de fato, seus conhecimentos jurídicos na advocacia, para que o escritório sobreviva e tenha vida longa. Tem que estudar não apenas direito sobre a sua área, se é a área penal, direito penal, processo penal e execução penal, compliance, não apenas isso, mas também outros ramos do direito de forma complementar. E além disso, ter uma formação humanística, por meio de estudos de sociologia, filosofia, normalmente pelos livros clássicos, que são os melhores, além de política, enfim, criminologia, literatura, que é algo fundamental. E, portanto, depois de tudo isso, você também tem que estudar sobre as questões para que o escritório funcione de forma efetiva. E aí eu falo de administração, marketing, gestão de tempo, produtividade, gestão de pessoas, finanças e contabilidade, por exemplo. Tudo isso é muito importante para o seu escritório de advocacia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Eu estou com um projeto de tentar gravar pelo menos um vídeo por dia aqui no canal do YouTube. Então, ative as notificações que você será notificado sempre que for lançado um vídeo novo. E até o próximo vídeo.